entanto, quando ele, o Espírito da verdade, vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, mas tudo que ele ouvir, isso ele dirá, e vos anunciará as coisas vindouras. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo mostrará. Todas as coisas que o Pai tem são minhas. Portanto, eu vos digo que ele tomará do que é meu e vô-lo mostrará. Então, voltando ou continuando ao assunto de ontem, o Espírito da verdade que o Pai nos enviou. Quero ainda repetir a frase que falamos ontem do pastor Juvenal Francisco do Carmo, que um homem baseado apenas em uma sensação, ele pode levar todo um povo que o segue a crer em uma mentira. Esta é uma frase que já foi citada ontem. E outra do mesmo pastor Juvenal Francisco do Carmo diz: Josué e Caleb mantiveram o mesmo espírito até o final. Eles não saíram pegando espíritos uns dos outros. O pastor Juvenal sempre tinha essas frases bem peculiares e de grande profundidade, né? Mas voltaremos aqui. Veja, agora, se ele tivesse escolhido as estrelas para pregar o Evangelho, isso teria sido feito há muito tempo atrás e elas nunca saíram da vontade de Deus. Se ele tivesse escolhido o sol para pregar, ou os ventos para pregar, eles nunca saíram da vontade de Deus, vê? Mas estamos sobre a base de agente moral livre. Nós podemos agir da maneira que queremos. E essa é a razão pela qual temos sido uma dor de cabeça para ele. Sempre desta maneira, querendo injetar nossas próprias maneiras, e ficamos longe do seu caminho. Esta referência está na mensagem O Espírito da Verdade, pregada pelo irmão Brano. Veja, o homem geralmente quer injetar as suas próprias ideias. Ele toma o Evangelho para pregar e, ao invés de colocar simplesmente aquilo que Deus deixou como o caminho, ele começa a fazer alguns atalhos por suas ideias próprias, tais como dizer que o mensageiro não disse isso, o mensageiro quis dizer isto, porque agora tal pessoa é referência para isso, referência para aquilo, quando na verdade a referência que nós temos é as Sagradas Escrituras, é a mensagem do dia. Veja, como eu disse antes, o homem está constantemente louvando a Deus pelo que ele fez. E ele está sempre dizendo o que Deus vai fazer, e então se esquece ao mesmo tempo, ignorando o que Deus está fazendo. Vê? O homem dirá: Deus abriu o mar vermelho, sim, glória a Deus, isso mesmo. Sim, Jesus está vindo de novo, aleluia, isso mesmo. Mas fale sobre ele hoje. Isso foi para outro dia, eles irão dizer. Sempre o que ele fez, o que ele fará, ignoram o que ele está fazendo. Essas são as mesmas condições que Jesus Cristo encontrou quando veio à terra. Exatamente. Deus tinha prometido o que ele fez. E aqui estava ele, de pé diante deles, e eles não o conheceram. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Isso mesmo. Mas todos quanto o receberam, a eles deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Essa é a parte gloriosa. Vê? Se você está recebendo a palavra de Deus como ela é, sem nenhuma mistura, sem nenhuma interpretação humana, então você está recebendo o próprio Deus, o Espírito da verdade. O Espírito Santo é o Espírito da verdade.
Não existe dois Espíritos Santos. Não existe uma terceira, uma segunda pessoa para falar com você. É o Espírito Santo quem fala com você, este Deus único e poderoso. Este Deus que é Pai, este Deus que é Filho, esse Deus que é Espírito, se revelando a você na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é a revelação. Jesus Cristo é a revelação de Deus na terra. A plenitude da divindade estava sobre ele. A plenitude quer dizer, nada mais faltou. Estava toda a totalidade de Deus ali naquele homem, caminhando por aquelas ruas, mas as pessoas não podiam reconhecer que uma virgem tinha concebido. Maria tinha concebido então o Emanuel, Deus conosco. Ele estava ali falando com aqueles homens, falando com aquelas mulheres, mas eles o tinham como um homem comum e não podia reconhecê-lo como cumprimento das escrituras do dia. Não podia reconhecer aquele homem sendo o cumprimento daquilo que o profeta Isaías tinha profetizado. Eis que uma virgem conceberá. Veja, eles não podiam reconhecer Deus conosco. Eles não podiam ver que ali era o mesmo Jeová que eles estavam adorando então no passado, através dos seus pais Abraão, Isaque e Jacó. Eles não podiam entender que ali naquele homem estava a coluna de fogo que se encontrou com Moisés naquela sarça ardente, que se encontrou com Paulo no caminho de Damasco. Ele disse: eu sou Jesus, a quem você persegue, Paulo. Mas ali estava uma luz, uma coluna de fogo. A nuvem estava ali, a mesma que lá no deserto guiou o povo, porque Deus não precisa de subterfúgio. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus capítulo 13, versículo 8. E ali estava Deus. Ali estava Deus em Josué, em Calebe, para diante de tantas dificuldades, tantas provações no deserto. Eles não mudaram de espírito, eles não pegaram o espírito dos outros, eles não ficaram conversando uns com os outros ali e concordando a respeito do seu líder Moisés. Enquanto falavam que estava algo errado com Moisés, Josué e Calebe só olhavam para frente e diziam: eu quero atravessar a terra prometida, porque essa é a promessa de Deus para mim. Se você quer realmente participar do reino de Deus, você quer estar na plataforma do arrebatamento, então tome essa decisão de não ouvir ninguém mais a não ser ao Senhor Jesus Cristo através da sua palavra. Todo conselho, toda falácia que vier para você, você deve tomar como exemplo Josué e Calebe, que não olharam para o homem, mas olharam para a mensagem que estava no homem e então conseguiram atravessar aquele deserto mediante tantas murmurações, mas chegaram aonde tinham que chegar, na terra prometida, para onde estamos indo. Deus nos abençoou com a palavra. Fiquem todos com a fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.